Olá pessoal, tudo bem? Depois que eu apresentei as minhas gatinhas, a Mel e a Mia, vamos começar agora o meu tutorial? Primeiro eu começo aplicando o primer facial no dorso da minha mão. O primer ele vai ajudar a fixar a maquiagem e amenizar levemente as linhas finas que tem no dorso da mão. Depois eu aplico uma base. Uso uma base da Mary Kay. Espalho essa base e logo em seguida eu vou aplicar uma camada de pó translúcido para dar um toque seco. Começo agora fazendo o esboço do meu croquis. Uso um lápis de olho preto. Vocês podem estar usando um tom marrom se quiser. Só para fazer um desenho da pálpebra, da distância da sobrancelha, para você começar a fazer o seu croquis. Feito o esboço, começamos a passar o primer. Um primer de sombra branco. Ele potencializa a cor da sombra, então depois desse primer eu vou aplicar esse pó translúcido da Catherine Hill, que eu gosto muito de usar como sombra também, abaixo da sobrancelha, ele dá um tom opaco. Agora no côncavo eu vou esfumar um pó bronze, então acima do côncavo eu uso um pó bronze e esse tom rosé da Mary Kay. Depois de esfumado, começo aplicando um primer preto agora, no tom preto da RZ Art Makeup, uso no canto externo até a metade da pálpebra móvel. E vou usar também na pálpebra inferior, até a metade. Depois de esfumado, começo a colocar a sombra marrom. Aplico uma sombra marrom no início dos olhos até o canto externo. E na parte inferior também eu esfumo marrom. Depois de esfumado, começo a marcar a pálpebra móvel. Remarco a pálpebra com o próprio primer branco, até a metade da pálpebra. Agora começo aplicando uma sombra roxa da Mary Kay, ponho uma sombra no canto exterior e vou esfumando para dentro com outro tom de roxo, um tom mais claro, e faço esse degradê de cor. Deixo o início mais claro. Começo aplicando acima dessa sombra um pigmento da Cigana, que eu gosto muito desses pigmentos, ele dá um efeito muito legal. Então, aplico um pigmento rosa no meio da pálpebra e no canto externo eu vou aplicar esse pigmento azul, um azul royal. Esfumo esse pigmento azul e venho marcando novamente o côncavo com um pincel bem firme. Remarco o côncavo. Vou limpar agora a parte de dentro dos olhos para começar a fazer a parte branca dos olhos. Vou usar o primer novamente. Aplico com cuidado. Depois de aplicado o primer, eu vou usar também um pouco dele no início da pálpebra inferior, para aplicar a sombra também abaixo. Uso os mesmos tons que eu usei em cima. Vou usar novamente esse rosé e vou esfumar abaixo com o tom perolado que está no início dos olhos e vou finalizar com a sombra, o pigmento azul, né? Essa sombra em pó azul, fazendo uma transição de cores. Agora eu vou pegar um lápis de olho, no caso esse é o da Mega Impact da Avon, gosto muito dele, que ele é muito cremoso. Estou usando um tom verde turquesa. Agora eu pego essa sombra azul da Mary Kay e vou colocar bem em cima desse contorno. Fixar esse contorno do lápis e agora usar uma sombra um pouco mais clara que o contorno, no tom azul. Uso uma sombra compacta azul. Pigmento bem ela, vou usar novamente. Agora eu vou usar uma sombra branca opaca para colocar em cima do primer que usei dentro dos olhos para selar aquele primer e vai ficar mais branco. Agora eu vou usar um primer de novo e fazer dentro da íris aqueles risquinhos, uns risquinhos, leves riscos para fazer um degradê de tom dentro da íris dos olhos, fica muito legal.
Depois que eu faço esses riscos, precisa novamente redesenhar o contorno da íris, deixar ela mais definida. Agora eu vou usar um lápis preto, Mag Pact, para fazer a pupila dos olhos. Agora eu vou usar esse mesmo lápis e vou esfumar acima da pálpebra, da raiz dos cílios, né? Como se fosse fazer um delineador com lápis. Depois que eu esfumei, eu aplico uma base para pigmentos, esse da Cigana também. Eu uso essa base para colar o glitter que agora eu vou usar, um glitter azul. Uso esse glitter até a metade da pálpebra. Depois que usei o glitter, eu vou usar agora um lápis verde, esse lápis é da NYX. Uso o lápis verde para fazer a marca da linha d'água. Deixo bem definido. Agora eu vou usar um delineador com a ponta bem fininha, delineador preto. Vou fazendo o delineador com o traço bem fino e alongando o canto externo já para fazer o cílio superior, os cílios da pálpebra superior, com a ponta bem fina. Vou soltando a mão para terminar mais suave e vou fazendo os cílios. E também uso o mesmo pincel para fazer os cílios inferior, da pálpebra inferior. Troco de caneta delineadora, essa caneta é mais delicada, faz os traços mais finos ainda. Então estou fazendo mais cílios. Agora eu vou usar um blush sem brilho, um blush opaco, no tom rosa, e vou usar bem no início dos olhos para fazer a parte vermelhinha do início dos olhos, perto da parte lacrimal. Agora eu vou usar um primer da NYX, ele é bem cremoso, eu gosto muito desse primer, ele é um primer de sombra e vou usar com um pincel bem fino de lábios, um pincel de lábios, e uso para dar o ponto de luz na pupila dos olhos, e agora na linha d'água uso ele também, dá a impressão até de que está lacrimejando, dando um toque realístico. Agora eu vou usar uma sombra um tom castanho para fazer a sobrancelha. Eu umedeço o pincel e uso uma sombra castanha. Estou usando essa sombra da Mary Kay no tom expresso. Sobrancelha desenhada, vou agora colocar um ponto de luz abaixo do arco da sobrancelha, só um pouquinho. Vou usar aquela caneta novamente agora para fazer os pelinhos da sobrancelha. Faço bem leve mesmo. Dado o toque especial, esse é o resultado do meu croquis de maquiagem. Espero que vocês gostem, que vocês avaliem e me dêem sugestões também. Se estão gostando, o que vocês quiserem que eu faça. Vai ser um prazer ouvir as sugestões de vocês. Espero que vocês consigam reproduzir também e tenham bastante sucesso. Agora eu vou mostrar para vocês, além de mostrar Mel bebendo água, eu quero que vocês vejam o resultado depois que coloquei meu croquis na água. Ó, não saiu a maquiagem, molhei ela várias vezes, aperto o papel e nem o glitter sai. Incrível, fiquei impressionada também. É isso, pessoal. Espero que gostem. Até a próxima!